adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai. A quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Amém. Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando a transmissão do culto evangelístico da Igreja Batista Betânia aqui na cidade de Encruzilhada. E desde já nós queremos saudar você, nosso amigo, nosso irmão que está acompanhando conosco, convidar para que você possa nos acompanhar até o final. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o avivamento bíblico, Será o nosso tema, o tema da nossa meditação. Então fica o nosso convite a você e sua família para nos acompanhar na meditação da palavra do Senhor. E falar sobre avivamento bíblico e o significado dele para a nossa vida como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. Mas antes disso nós vamos orar ao Senhor, sempre iniciando o nosso culto com uma oração, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, que Ele nos conduza em cada palavra, em cada louvor, e que a palavra de Deus possa encontrar um lugar muito especial no seu coração nessa noite. Nós que hoje temos esse privilégio de anunciar o Evangelho a você e a sua família. Então que Deus te abençoe e nós convidamos você essa noite para essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Gostaria de agradecer a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra diz que Tu tens nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E nesse momento eu quero Te agradecer por cada pessoa que desde já nos acompanha, aqueles que, ó Deus, um dia possam ver esse vídeo no futuro também. Ó Deus, que cada um possa ser abençoado por Ti e, acima de tudo, que cada coração possa receber a Tua palavra com bom grado. Ó Deus, possam entender a mensagem do Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajuda a transmiti-la com fidelidade, ó Deus, assim como é apresentada a nós. Te agradecemos pelo dom precioso das Escrituras Sagradas que o Senhor concedeu a nós, que está aqui em nossas mãos, a revelação do Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que ela é divinamente inspirada e certamente, ó Deus, que ela não volta vazia. Por isso nós pedimos agora em favor de cada um que ouve a Tua palavra essa noite. Ó Deus, fala ao coração de cada um. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar esses corações, ó Deus. Que todos possamos, ó Deus, entender a grandeza da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor. E que Tu possas comunicar, ó Deus, este amor tão grandioso, essa graça tão grandiosa a tantas pessoas, ó Deus. E que a Tua palavra, ó Deus, venha a ser pregada aqui na cidade de Encruzilhada, cada dia mais. Nós pedimos também em favor, ó Deus, de todos os irmãos aqui, de todas as igrejas, aqueles que têm um compromisso contigo, ó Deus, de andar com o Senhor. Nós pedimos em favor das igrejas, pedimos, ó Deus, em favor de toda a população aqui da cidade de Encruzilhada, das autoridades constituídas, ó Deus, neste que é o momento que passamos, ó Deus, difícil, ó Deus, até de entender, mas nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e, acima de tudo, Tu estás no controle da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, podemos entregar e confiar o nosso coração a Ti. Ó Deus, é a nossa oração agradecida em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém. Bom, e nessa noite nós convidamos você para uma primeira leitura aqui da Palavra do Senhor, no Salmo 1. Este é um salmo muito conhecido, de quase todos, e ele vai falar sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E este salmo, de uma forma especial, nos dá uma receita da verdadeira felicidade, Como que o homem, como que uma mulher podem encontrar a verdadeira felicidade. E aqui o Salmo vai nos dizer e nos dar essa receita, Aqueles que procuram entregar o seu coração a Deus, que procuram a sua satisfação na presença de Deus, é o que nós vamos encontrar aqui. Então diz assim a palavra do Senhor no Salmo 1. Diz, bem-aventurado, que significa feliz, Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, trazendo uma ênfase aqui de uma forma especial, nos versos 1 e 2, vai nos dizer que feliz, que bem-aventurado, que feliz de verdade é aquele homem que toma uma decisão em sua vida. E que decisão é essa? É a decisão de se apartar do mal, de se apartar da impiedade, de se apartar da imoralidade e passa a ter a sua satisfação, o seu contentamento na lei do Senhor. A lei do Senhor, o conselho do Senhor, a palavra do Senhor. Então o verso 1 fala que feliz é esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o verso 2 fala antes disso ele tem o seu contentamento, o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor, no conselho do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí, mais para frente no Salmo, ele vai dizendo que este homem que toma esta decisão, se entregando a Deus, entregando o seu coração a Deus de uma forma sincera e verdadeira, esse então vai encontrar verdadeira prosperidade. Compara até a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. É assim a vida espiritual de um homem que entrega seu coração, que entrega o seu caminho ao Senhor. Por isso fica aqui o convite para uma vida de verdadeira felicidade, para uma vida de pleno valor, sentido e propósito na presença de Deus. Que você possa pensar nisso e que você possa seguir, se entregar ao Senhor nosso Deus enquanto há tempo. Que Deus te abençoe. E nesse momento eu convido você e sua família para nós adorarmos ao Senhor. Eu queria convidar a Sara aqui para nos ajudar. E nós vamos cantar ao nosso Deus o hino Vim para Adorar-te. Você pode cantar de casa e nós prestamos esse culto ao Senhor realmente nesse desejo de adorá-lo. E também o hino Oferta de Amor. É um hino que faz uma declaração de entrega ao Senhor. Então vamos louvar ao nosso Deus essa noite. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
agora nós vamos louvar com o hino Oferta de Amor, né? Que você possa fazer dessa canção em sua casa uma oração, né? Você e sua família vamos nos entregar ao Senhor, vamos declarar isso a Ele e entregar a nossa vida como uma oferta de amor, como uma oferta agradável ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Como é bom louvar, adorar o Senhor. Para isso nós somos criados, né? Para o louvor da sua glória, né? A igreja foi criada para a adoração ao Senhor. Nesse momento nós vamos orar mais uma vez. Nós convidamos você mais uma vez para uma palavra de oração. E hoje a nossa irmã Sara estará orando ao Senhor, né? Em favor da nossa irmã Cida, mãe de Otávio, que está completando mais um ano de vida essa semana. Né, que Deus abençoe a nossa irmã, toda a sua família, né, que ela possa continuar cada dia contando os seus dias na presença de Deus com muita alegria. Né? Então vai ser a nossa intercessão em favor da vida dela e em especial também em favor de cada um de nós, servos de Deus, em favor da Igreja Encruzilhada, para que Deus possa mandar, né, um avivamento real, né, na nossa vida a cada dia, para que possamos servir e ter comunhão com Deus, né, a cada dia. Então, oremos ao Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pelo dia que passamos, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, cultuando a Ti nesta noite, Senhor. Amém, Senhor. Queremos neste momento apresentar a vida da Tua serva em Tuas mãos, Cida, Senhor, ela que é membro da nossa igreja, que tem congregado conosco, ela que aceitou a Ti como único e suficiente Salvador. Agradecemos a Ti pela vida dela, Senhor Jesus, que ela possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que ela possa ter embasamento maior cada vez mais na palavra do Senhor, que ela possa estar firmada nos caminhos do Senhor. Amém. Que ela e a família dela possam estar debaixo da graça do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Amém. Neste momento também agradecemos, Senhor Jesus, por cada pessoa dessa cidade, por cada pessoa, Senhor Jesus, que tem passado por este momento, Senhor. Queremos te pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, livrando de todo mal, dando a bênção do Senhor, dando a paz que só o Senhor pode dar. Sabemos que este mundo fala muito de paz, mas a paz verdadeira está no Senhor Jesus, e que possamos ter essa paz viva no nosso coração, essa paz que só o Senhor Amém, pode Jesus. dar. Verdade, Senhor Jesus, também pedimos a cada pessoa que tem trabalhado neste momento, a cada pessoa que tem, meu Deus, servido neste momento, que o Senhor possa estar protegendo cada um, Senhor Jesus, dando sabedoria, dando entendimento da Tua palavra sobre cada um. Amém, e principalmente Jesus. As pessoas que não conhecem ao Senhor, que elas possam se achegar a Ti, possam seguir ao Senhor e ter o Senhor no coração. Amém, muito Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós queremos também transmitir o nosso abraço a todos os irmãos, os membros da Igreja Batista Betânia, todos os irmãos aqui da cidade de Encruzilhada, todos os nossos amigos que nos acompanham.
Um abraço também ao nosso irmão Antônio Carlos, né? Conhecido como Gui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe sua vida, sua recuperação, né? E tem sido realmente uma bênção em nosso meio, né? E nós queremos mandar esse abraço ao nosso irmão. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Né? Se você tem sua Bíblia em casa, pode, nesse momento, consultar. É, né? Sempre bom que nós consultemos, né? Para vermos se realmente tudo está embasado na palavra. E aqui no profeta Abacuque, capítulo 3, ele vai fazer uma oração ao Senhor, conhecida a oração de Abacuque. E nessa oração ele vai falar sobre avivamento, né, que é o nosso tema de hoje, o avivamento bíblico. E nessa oração, no versículo 2, ele diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus aplique a leitura de sua palavra ao nosso coração. Então, falar sobre avivamento, meus irmãos, meus amigos, e avivamento é gerar vida, voltar à vida. Então, nós temos aqui uma oração do profeta pedindo a Deus que avivasse. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, uma oração que foi respondida no decorrer dos anos, porque nós temos testemunhos de muitos avivamentos, tanto na época do Antigo Testamento, como na era da Igreja, o Novo Testamento. Então, Deus avivando a sua obra no meio do seu povo. E a Bíblia Sagrada é repleta dessas ocasiões, né, quando acontece um avivamento, seja pessoal ou coletivo. O avivamento pode ser individual, alcançando um crente em Jesus Cristo, e esse avivamento ele pode chegar a mais pessoas à igreja, e nós temos alguns resultados preciosos, maravilhosos, testemunhados na palavra de Deus e testemunhados também na história. Mas nós queremos falar aqui sobre algumas marcas do verdadeiro avivamento. Muito fala-se, né, nos nossos dias sobre avivamento, mas nós vamos mostrar aqui sobre o que é o avivamento bíblico e quais são as marcas, né, que são registradas nesse avivamento. Em primeiro lugar, nós vamos citar aqui o que o profeta falou quando ele diz na sua oração: Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Então, o primeiro ponto é que o avivamento bíblico traz consigo o temor a Deus. Alguém que recebe avivamento recebe primeiro isso, temor a Deus, porque o temor a Deus é que vai te encaminhar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, de onde vem o avivamento, senão do próprio Deus? O avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, trazendo consigo o temor de Deus, que nos faz reconhecer a sua santidade, né? E o quanto precisamos nos consertar com Ele, desfazendo-nos dos nossos pecados. Deus ele retirou os israelitas do Egito, por exemplo, e os trouxe até o Monte Sinai, onde ele desceu para falar com o povo. E Deus, naquele momento, estava trazendo aos israelitas um avivamento depois de muitos e muitos anos de escravidão no Egito. Nós conhecemos essa história, a libertação do povo de Deus. E tem uma passagem em Êxodo, capítulo 20, do verso 18 até o 20, que diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. Então disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então olha que interessante esse texto. Deus se apresenta ao povo de Israel, o povo de Israel teme ali ao Senhor, clama para que não falem com Deus e sim com Moisés. E Moisés responde para o povo dizendo que Deus veio para provar e para que o seu temor estivesse diante do seu povo para que não pequeis. Então, se nós estamos clamando por um avivamento, precisamos clamar por este temor de Deus. E precisamos, acima de tudo, ter esta atitude, temor de Deus. É esse sentimento de reverência, esse sentimento de respeito por estar na presença de Deus. E assim nós vamos nos apartando da impiedade e de tudo que não agrada o coração do Senhor. Vamos procurar ouvir o seu conselho,
que é a sua palavra, e aplicar na nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse: o avivamento bíblico traz consigo o temor de Deus. Em segundo lugar, que nós encontramos na história dos avivamentos na palavra de Deus, é que o arrependimento é o personagem principal. Então não existe avivamento sem arrependimento daquilo que se faz de errado, né? Voltar à vida envolve o arrependimento de pecados. A palavra de Deus diz que o pecado é errar o alvo, aquilo que Deus estabeleceu para nós. O pecado é o que causa separação entre nós e o nosso Deus, conforme Isaías capítulo 59, verso 2. Portanto, das coisas que acontecem no avivamento, o arrependimento de pecados é o principal, pois o arrependimento é o início da mudança de vida para uma vida na presença do Senhor. Então, quem quer se aproximar de Deus através de um avivamento, deve se afastar dos seus pecados, arrependendo-se. Interessante, em Lucas capítulo 3, verso 8, está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O Batista falando aqui com os fariseus daquela época. E chama a atenção também que o arrependimento foi a primeira pregação de Jesus. A Bíblia diz que após ele ser batizado, ele começa o seu ministério pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, arrependimento. O Salmo 32, verso 5, o salmista diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui uma entrega, né, um desejo de confissão. Aqui você vê uma atitude de consagração, de quebrantamento, confessando os pecados e entregando o caminho ao Senhor. E mais interessante ainda em Provérbios 28, 13, quando Salomão escreve: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, este alcançará misericórdia. Então veja como isso está em harmonia exatamente com o Salmo 1 que nós lemos no início. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse é o que vai prosperar, mas aquele que não confessa, aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais prosperará espiritualmente. Então, segundo ponto, no avivamento bíblico, o arrependimento é o personagem principal. Terceiro ponto, o avivamento bíblico, o pecado ele é abandonado e a palavra de Deus ele vai sendo desejada e exaltada. A palavra de Deus vai sendo desejada e exaltada. É interessante a gente observar isso na vida do servo de Deus. Quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele se aproxima da palavra de Deus, quanto mais ele vai se entregando, mais fome e sede de Deus ele vai sentindo. Então, aquela necessidade que a gente tem de ter comunhão com Deus, de ter aquele momento devocional. O salmista no Salmo 119, verso 101, ele diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Então, o ponto é exatamente esse desejo de ir, se desviando, saindo das amarras do pecado, desse envolvimento que o pecado tem, às vezes, na vida, para poder guardar a tua palavra. Isso porque Deus, ele não tem nenhuma comunhão com o pecado, com a impiedade. Então, todo aquele que se aproxima de Deus precisa se arrepender, como disse Jesus, e precisa procurar viver essa vida, que consulte o seu caráter, que consulte a sua santidade. Então, primeiro, o temor de Deus desce ao nosso coração, nos fazendo reconhecer os nossos pecados e a necessidade, de nos consertarmos com Deus. Depois disso, vem o arrependimento dos nossos pecados, que é a evidência de que um verdadeiro avivamento está acontecendo em nossa vida. E então vem a prática constante das coisas que são aprovadas por Deus e que provam evidências de um avivamento verdadeiro e sincero na presença de Deus, vindo do Senhor. O salmista desvia aqui os seus pés de todo o caminho mau, a fim de aguardar e a fim de guardar e obedecer com sinceridade a palavra do Senhor. O quarto ponto é que no avivamento bíblico, a satisfação do crente é buscar a Deus de forma constante. Interessante isso, quando você recebe do Senhor esse avivamento, vai recebendo do Senhor esse avivamento, mais prazer e mais satisfação você tem em ouvir a voz de Deus e colocar em prática em sua vida.
O salmista, no Salmo 27, agora verso 8, diz: quando tu disseste, buscai a minha face, ele falando para Deus, quando tu disseste, buscai a minha face, a resposta, o meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Então a declaração ao Senhor, a tua face, Senhor, eu buscarei. Eu quero buscar a ti, me entregar, quebrantar o meu coração, me apresentar diante de ti. E repetindo aqui o Salmo, no capítulo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, a sua satisfação, na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E quando o texto diz aqui, na sua lei medita de dia e de noite, falando sobre essa satisfação, esse contentamento na palavra do Senhor e no conselho do Senhor. Algo que chama a atenção aqui também nesse salmo é em relação ao conselho, a quem você pede o conselho para a sua vida, ou qual conselho você tem ouvido e tem colocado em prática na sua vida. Aqui fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E bem-aventurado é aquele que ouve e pratica o conselho de Deus e medita nesse conselho, na sua lei, de dia e de noite. Então, buscar a Deus significa, basicamente, caminhar com Ele diariamente, estando em comunhão com Ele, lendo, estudando e obedecendo a sua palavra, além de alimentar uma vida de adoração, louvor e oração constantemente. Em Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus conta uma parábola e no início ali da parábola está escrito assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ele conta a parábola, mas eu chamo a atenção aqui para o enunciado da parábola, que fala que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, e nunca esmorecer, sempre atentos a cada dia. Tem dia que a gente precisa obedecer uma disciplina, mas precisamos estar na presença de Deus, para poder honrá-lo, para poder glorificá-lo. E quinto e último ponto, que eu acho aqui também tão importante quanto, o avivamento bíblico, ele vai trazer práticas e atividades devocionais que enchem o crente do Espírito Santo. A palavra de Deus nos recomenda, a todos nós, discípulos de Jesus, a todos nós que fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, que nós nos enchemos desse Espírito. Então, é dever do crente se encher. E tem dias que você pode estar mais cheio ou menos cheio. Por isso o verbo está no imperativo, é como se fosse uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Está lá no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 18, quando fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se encher do Espírito Santo, é essa ordem: enchei-vos do Espírito. E como é que um crente ele vai se encher do Espírito Santo? O próprio texto vai dizer: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Na sequência do texto, ele vai falar sobre essa sujeição na vida também conjugal. A mulher que se sujeita ao seu marido por amor a Deus, o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. São ações também que vão encher o servo de Deus do Espírito Santo. Então, como que nos enchemos do Espírito Santo? É com essas atividades aqui, devocionais, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando com graça no vosso coração. É aquilo que Jesus falou: fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aquele momento que você tira para ler a sua Bíblia, para poder meditar na palavra de Deus. E todas essas atividades vão fazer com que nós nos enchamos do Espírito Santo. Então todo crente precisa fazer isso, com uma atitude de obediência ao Senhor. E todo crente cheio do Espírito Santo vai manifestar o fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas que fruto é esse: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A palavra diz: contra estas coisas não há lei.
Então o fruto ele é manifestado na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito. Graças a Deus por isso. Né? Então ao sermos cheios do Espírito Santo, como filhos de Deus, também nos revestimos do seu poder, a capacidade e a coragem para testemunhar de Jesus, né? Porque o Espírito Santo nos enche e ele veio para nos capacitar para que fôssemos testemunhas dele. Foi o que Jesus falou em Atos capítulo 1. Né? O Espírito Santo viria, o dom do Espírito viria e nós seríamos testemunhas de Jesus em todo lugar. Ele diz aos discípulos naquele momento, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E nós estamos aqui, na cidade de Encruzilhada também, testemunhando de Jesus, através do seu Espírito Santo. E para encerrar, eu queria colocar aqui a pessoa do apóstolo Paulo, né, como um exemplo para esses 5 pontos de avivamento. Nesse caso aqui, um avivamento pessoal que também alcançou muitas pessoas em toda a era da igreja. Em primeiro lugar, nele foi gerado o temor do Senhor e assim reconheceu os seus pecados contra Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e ele fala disso também em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Segundo lugar, ele se arrependeu dos seus pecados após tê-los reconhecido. Está em Filipenses 3,7. Ele desviou os seus pés do caminho da maldade que trilhava e assim começou a aprender do Senhor Jesus com seus discípulos. Ele fala isso em Gálatas 1:15 ao 18. Quarto, ele buscava a Deus constantemente junto com os outros irmãos. Está em Atos capítulo 13. E em quinto, depois disso esteve cheio do Espírito Santo, ele também, para cumprir o seu chamado, o seu ministério. Então ele recebe o avivamento por Deus, né, ao abrir seu coração para ele, não sendo negligente, né, diante da sua palavra. Então nós citamos o apóstolo Paulo para dizer isso, que assim como aconteceu com ele, né, antes Saulo, agora o convertido Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, agora o convertido Paulo, apóstolo do Senhor, missionário do Senhor, anunciando o evangelho com tanto poder, né, através do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que eu e você podemos buscar a Deus, né? Nos arrependendo também dos nossos pecados. Cada dia sermos mais cheios do Espírito Santo para realizar a sua vontade, para viver com discernimento, ouvindo a voz dele, né? Ouvindo a sua orientação em cada palavra, em cada ação, em cada atitude, o momento certo de falar, o momento certo de estar calado, né? Procurar viver um verdadeiro avivamento em nossas vidas, porque vem do Senhor e vem quando nos arrependemos, quando abrimos o coração, quando damos lugar, né, ao Espírito de Deus em nossa vida. Então que você possa pensar nisso, né, que você possa viver isso também. O avivamento ele vem do Senhor e a nossa função é clamar. Vamos clamar ao Senhor para que traga avivamento em nossa vida. Assim nós vamos frutificar, né? Assim nós vamos alcançar, assim a igreja vai avançar, mas sempre observando a palavra. Nós encerramos falando exatamente sobre isso. Não existe avivamento fora da palavra de Deus. Todo avivamento ele é por um contato com Deus e com sua palavra, né? Não é simplesmente através de emoção ou qualquer outro tipo de coisa que venha sobre sua vida, mas é através da palavra. Avivamento verdadeiro é através do contato com a palavra. Então que você possa meditar nela, né, nesse dom precioso que o Senhor deixou para nós. A palavra de Deus é a verdade. E a oração de Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele faz uma oração e nós a repetimos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa oração hoje é essa. Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa encontrar um lugar muito especial também no seu coração nessa noite. E mais uma vez nós vamos louvar o Senhor. Queria convidar aqui Sara mais uma vez para nós adorarmos a Deus e vamos cantar que Ele é digno da nossa adoração. Digno é o Senhor, né, que nos comprou com seu sangue precioso para vivermos essa vida de comunhão com Ele mesmo. Pelo preço que
mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Graças a Deus, nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer a você, né, que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez mandar um forte abraço a todos vocês, a família de vocês, né, e convidamos mais uma vez para uma palavra de oração, né, encerrando o nosso culto dessa noite e intercedendo também por sua família. Então oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Tua Palavra que foi pregada, que foi expressada aqui essa noite. A Tua Palavra não volta vazia. Nós clamamos, ó Deus, por um avivamento, assim como o profeta Abacuque orou, nós também oramos. Ouvimos a Tua Palavra, Deus, e tememos. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. É a nossa oração essa noite. É a nossa oração também em favor de todos que ouviram a Tua Palavra, Deus. Que a cada dia essa palavra possa fazer a diferença. Ó Deus, que tenhamos essa disposição, esse prazer na Tua Palavra, Senhor. No Teu conselho, ó Deus, e que a cada dia a nossa vida seja, Senhor, esse ponto referencial, ó Deus, de luz, como o Senhor disse para nós sermos. Luz do mundo e sal dessa terra. Obrigado por essa oportunidade que temos de anunciar a Tua Palavra, que é verdadeira, ó Deus, que é eficaz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós agradecemos, né, a você mais uma vez, que Deus te abençoe e nós retornamos, né, com a transmissão do nosso culto evangelístico no próximo domingo a partir das 19 horas, se Deus assim nos permitir. Então, forte abraço a todos.